Olá, começa agora mais um Porto Alegre em Debate, aqui pelo canal 16 da NET. Em uma pesquisa realizada recentemente, foi constatado que a classe de maior descrédito perante a sociedade é a política. Para tentar mudar esse conceito, o vereador Aldacir Oliboni criou a emenda que proíbe que pessoas inelegíveis em razão de atos ilícitos assumam cargos políticos. E esse é o tema do debate de hoje. Quem participa do programa é o autor da emenda, vereador Aldacir Oliboni, o assessor da presidência da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, Eugênio Couto Terra, e o vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Rio Grande do Sul, Jorge Maciel. Sejam bem-vindos. Obrigado. Boa noite. Então, vereador, essa emenda foi proposta a que lei? Pois então, Larissa, queria saudar aqui a oportunidade, os nossos convidados, duas grandes entidades de renome para poder, então, dar a opinião também para os cidadãos e cidadãs a respeito da constitucionalidade ou não desta lei. Nós somos movidos também, como tu falaste, Larissa, pela ideia de que é preciso melhorar a imagem dos políticos. E, infelizmente, a população tem esse conceito que muitos deles são corruptos, não são de bem. E nós vivemos isso no dia a dia e percebemos que tem muita gente boa no meio político. Às vezes não se conseguem fazer tudo o que é necessário para a população e acabamos entrando no mesmo rol dos políticos corruptos ou com problemas com a justiça. Isso até afasta as pessoas de participarem da política, né? Com certeza. O número de votos nulos, ou votos inválidos, é o resultado claro e preciso da indignação da população. E à medida que saiu um movimento nacional em prol de criar um mecanismo de filtrar essa questão, onde várias entidades, inclusive de âmbito nacional, fizeram um baixo-assinado com mais de 1.300.000 assinaturas, que culminou num projeto a nível nacional, foi, vamos dizer assim, o toque para que nós, vereadores, pudemos perceber que no âmbito municipal poderíamos ter iniciativas voltadas a implementar mudanças na lei orgânica do município. Com isto, eu me lembrei do projeto que eu apresentei aqui há 5 anos atrás, que foi o fim do nepotismo, baseado numa emenda à lei orgânica, e que, apesar de nós termos aprovado, e hoje é lei, graças a Deus resolvemos um dos problemas, havia possibilidade, com um parecer favorável aqui da Procuradoria da Casa, da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, de nós fazermos os mesmos moldes desta lei. E passou nas comissões com pareceres favoráveis, já fomos para o primeiro turno, estamos encaminhando para o segundo turno, com voto da maioria dos vereadores presentes, e com certeza teremos esta lei em Porto Alegre, que direcionará no âmbito da administração direta e indireta, portanto, no Poder Executivo e Legislativo. Então, creio que é uma sinalização no âmbito do município que poderá nos ajudar muito a criar mecanismos de proteção, né, de uma ideia do conjunto da população, que é preciso ter essa filtragem, e para que também o vereador, ou aquele cidadão que pretende ter um cargo de confiança, um CC, seja na administração direta ou indireta, ele não tenha nenhum processo transitado em julgado. Portanto, é fundamental, acredito, essas iniciativas que venham para poder dialogar com o conjunto da população. Pois é, vereador, agora o senhor comentaste até que ela se aplica aos cargos de confiança. Gostaria que o senhor nos detalhasse a quem se aplica essa lei. Pois então, olha, no âmbito do Legislativo, que é o caso da Câmara Municipal, vereadores, pega diretorias internas e todos os CCs. Nós temos 263 CCs na Câmara de Vereadores. Que são os cargos de confiança. Cargos de confiança. No âmbito do Executivo, prefeito, vice-prefeito, secretários, presidente de autarquias e todos os CCs do município. Portanto, se é no âmbito da administração direta e indireta, e nos dois poderes, legislativo e executivo. Então, creio que é uma forma de poder, então, fazer com que, a partir do próximo ano, todos esses cidadãos devam provar a sua idoneidade, enfim, a sua transparência de não ter problema com a ficha suja, mas sim a ficha limpa. Ela já deve estar valendo, então, para a eleição a partir da promulgação, que deverá ser feita este ano, por ser uma emenda à lei orgânica, pela própria presidenta da Casa, vereadora, onde vai promulgar a lei. E o acordo é que, então, agora, no final do ano, seja promulgada a lei da ficha limpa em Porto Alegre. E como é que ela se encaixa na lei de âmbito federal que já existe? Pois então, no âmbito federal, nós temos um exemplo muito concreto, né,
que aprovada uma vez pelo Senado, pela Câmara Federal, pelo Senado, sancionada pela Presidência, hoje, então, com uma definição ainda para ser tomada no Supremo, ela envolve todos os cargos do âmbito nacional, da presidência até o vereador ou até o CC. Nosso caso é bem diferente, como eu estava falando, é no âmbito do município. Nós não estamos tratando do deputado, do secretário estadual de Estado, do deputado federal. Estamos tratando no âmbito do município de Porto Alegre. Mas se a princípio essa lei federal ela já atingia os vereadores e os prefeitos, em âmbito municipal, a lei federal, por que a necessidade de criar a lei em âmbito municipal também? Porque nós podemos ter, por exemplo, um vereador que numa campanha tem crime eleitoral de compra de votos. E nós podemos ter um secretário de município de Porto Alegre que tem um processo que foi condenado, transitado e julgado por corrupção. Vereador, se permitir em relação a isso, o que acontece, né? A lei da ficha limpa, que é a emenda, uma lei complementar 135, que trata sobre a lei das inexigibilidades, que é a lei complementar 64, ela atinge todos os cargos eletivos, de presidente da República, governador de estado, prefeito, vereador, deputado e senador. A proposta do vereador, que eu acho que é muito interessante mesmo, o que ela faz? Ela traz a impossibilidade de assunção de um cargo público CC, vamos dizer, mas ela tende alcança também assessoramento, alcança também as chefias, né, daquelas pessoas que tiverem uma condenação ou criminal nos crimes que a lei da ficha limpa prevê, ou reconhecimento da improbidade administrativa julgada por uma instância colegiada, ou seja, não há necessidade do trânsito em julgado da decisão, que quer dizer o quê? Que é um final, que não cabe mais recurso nenhum. Né? É assim, é que havendo uma decisão colegiada, reconhecendo, não é só a decisão de primeira instância, uma decisão colegiada, reconhecendo a infringência de um daqueles dispositivos da legislação federal, que é a lei da ficha limpa, não poderá exercer nenhum cargo, vamos generalizar aqui, CC no município de Porto Alegre. Né? Me parece uma iniciativa muito interessante mesmo, porque ele vai trazer o que? Esse comprometimento ético e moralizador ao exercício da função pública de Porto Alegre. Principalmente se a gente considerar que a função pública de cargo CC e dessas chefias, elas deviam ser a conduta ilibada, né? Ela devia ser inerente. Né? Não se pode admitir que a administração pública, principalmente em cargos de livre nomeação ou indicação, que é o caso, que vá alguém que tenha o poder de nomeação indicar alguém que não tenha a ficha limpa, ou seja, que não seja uma pessoa de conduta ilibada, que não tenha nenhuma condenação criminal reconhecida, ou que não tenha reconhecido improbidade administrativa. Acho que é um avanço civilizatório no sentido que a gente caminha para a maior ética na política, a maior ética na administração pública. Qual é o posicionamento da OAB quanto ao projeto? O doutor Eugênio já adiantou uma parte que eu pretendia destacar, que é uma delimitação, com todo respeito ao proponente da emenda à lei orgânica, mas o texto, pelo menos como está aqui, né, e eu gostaria de lê-lo para delimitarmos bem o objeto do debate, diz o seguinte, artigo 19A. Ficam proibidas a nomeação ou a designação para cargo em comissão ou função de direção, chefia ou assessoramento, na administração direta e na administração indireta, de pessoa que seja inelegível em razão de atos ilícitos nos termos da legislação federal. Exatamente como o doutor Eugênio salientou. Quer dizer, não há necessidade de condenação transitada e julgada e tal. Dentro daqueles limites estabelecidos pela lei federal, essas pessoas se tornam inelegíveis e esta sua proposição, me parece que ela sistemicamente complementa o espírito da lei federal na medida em que veda a acomodação de pessoas inelegíveis em cargos em comissão no âmbito do município de Porto Alegre. Né? Então, realmente porque se ficássemos na questão, e como o senhor mencionou, prefeito, esses aí são cargos eletivos, esses são abrangidos pela lei federal. O que fala aqui não é inelegibilidade
não poderem serem nomeados ou designados para cargos na administração direta e indireta, fechando efetivamente uma porta que poderia ser utilizada para acomodar algum político que, não podendo se candidatar ou tendo a sua candidatura impugnada, se acomode em algum cargo ou função comissionada no âmbito da administração direta e indireta. Lhe parabenizo por esta iniciativa, é efetivamente algo que torna o sistema como um todo melhor enquadrado e mais efetivo, digamos assim, para o objetivo que se busca com essas iniciativas, que é fazer efetivamente uma retomada, eu diria, realmente conseguir que a ética seja o primeiro, e como o doutor Eugênio diz, quer dizer, já deveria ser o item, um dos itens principais na análise de qualquer nomeação cargo desse. Né? É o que se espera, a vida pregressa. O dirigente político que vai nomear, a responsabilidade de nomear, ele deveria já cuidar isso. Mas, como o senhor bem falou, isso está fechando o sistema, isso está impedindo uma acomodação, sabe? É um avanço civilizatório, sabe? Assim, é a aplicação da Constituição, da moralidade administrativa, e fecha bem mesmo, né? Porque ficava essa lacuna em relação... Olha, eu sou inelegível porque sou condenado, mas nada impede que meu correligionário, ou com meu padrinho político, ou com meu companheiro, me nomeie para trabalhar na administração. Ele fecha essa brecha, né? Transfiro meu eleitorado em compensação. Eu acho que essa observação do teu Jorge é perfeita, porque chama atenção para o que vem se fazer em Porto Alegre. Eu não sei se tem outro município do Brasil que está fazendo, também não tive tempo de fazer uma pesquisa. Eu também gostaria de perguntar se o vereador tem notícia de outro município que já tomou uma iniciativa semelhante. Nós aqui no Rio Grande do Sul, depois que apresentamos aqui a emenda à lei orgânica, acabou sendo notícia nos jornais da cidade, muitos vereadores entraram em contato conosco para apresentar nos seus municípios. Creio que vai ser aí Acho que é um serviço que o senhor presta à comunidade do Estado, divulgando e mostrando aos demais vereadores, né, as demais câmaras municipais, enfim, os demais legislativos municipais, da importância e da aplicação sistêmica de uma disposição desse tipo inserta na lei orgânica dos municípios. Com certeza, porque nós percebemos que todos esses projetos que trabalham com a ideia da transparência, né, e o fim de alguns privilégios, né, que vem lá, né, desde as capitanias hereditárias, né, que muitos inclusive dizem que acabaram enriquecendo por isso, né, mas enfim, nós que vivemos numa outra época e que de fato precisamos fazer com que a população perceba que existem pessoas honestas e que querem fazer do serviço público carreira, né? Mas que investem de fato no que precisa e não do recurso que vem lá de Brasília e chega aqui 1/3 do valor, né? Nós precisamos fazer com que isso de fato dialogue com o conjunto da população e tenha essa ideia da transparência. Nós apresentamos aqui, está em funcionamento também, o projeto de transparência na Câmara Municipal, na Prefeitura de Porto Alegre, hoje inclusive já recebeu o prêmio em relação a ideia em si de poder publicizar no site da Prefeitura tudo que acontece no âmbito da gestão. Então, eu creio que tudo isso nos ajuda muito a construir uma imagem diferenciada do político, né? E é mais fácil aqui no âmbito do município porque vereador, CC ou secretariado, enfim, governo, a gente está em casa, vamos dizer assim. Um pouco mais difícil no Estado, mas não impossível. E a tendência, eu acho que também poderia entrar com as empresas. Empresas que não são idôneas não podem entrar no processo licitatório, porque já tem antecedentes. E uma das obrigações das leis das licitações é saber o antecedente dessas empresas. E muitas das vezes, com problemas de corrupção em muitos municípios pelo país, como aconteceu aqui em Porto Alegre com a Solos na saúde, há pouco tempo, tinha antecedentes muito suspeitos e complicados em outras capitais, acabou ganhando uma licitação aqui e aprontou também em Porto Alegre. Então a ideia, ela me parece que cai bem e nos ajuda a construir um caminho diferenciado.
Só a questão da licitação, a lei da licitação já prevê, né, a punição, inclusive, de Exato. ficar impedido de licitar. Mas eu queria chamar a atenção de um aspecto, é que se a gente olhar a origem dessa iniciativa do vereador, ela está baseada aqui num projeto que foi de iniciativa popular. É isso aí. Sabe? Ou seja, Sim, 1 milhão, Ficha Limpa Federal, 1.500.000 assinaturas colhidas fisicamente, mais de 2,5 milhões pela internet. Isso mostra até que as pessoas querem acreditar na política brasileira ainda, né? Além de querer acreditar, elas querem participar e tem que participar, porque a democracia ela é feita pela democracia representativa, né, que são os representantes eleitos, e também tem a participação popular, a democracia direta, que se faz o quê? Pela iniciativa popular de apresentar um projeto de lei que visou o quê? Estabelecer um movimento de ética na política, de mais moralidade na administração pública, capitaneado aí por 60 entidades nacionais, entre as quais a Associação dos Magistrados Brasileiros, junto com a AB, CNBB e várias outras, né, levaram adiante essa ideia, fizeram um movimento nacional para aprovar e que teve a sua aprovação. Né? Eu, por acaso, estava no dia da votação na Câmara dos Deputados, como que eu era dirigente da MB na época, sabe, foi um momento cívico muito grande, uma alegria, porque se viu o que, assim, ó, a participação popular de emocionar, de ver assim, ó, que o povo, quando quer, ele influencia mesmo. Né? Porque certamente contrariou interesse de vários parlamentares federais, que, como a gente está vendo, hoje o Supremo está julgando se valeu ou não valeu a ficha limpa para as eleições passadas, julgou recentemente até em relação ao senador Jader Armário que não valeu, mas isso é uma outra discussão, daqui para frente hoje vale, e foi uma proposta de iniciativa popular que levou a isso, que demonstra que a participação é importante e está permitindo iniciativas como essa do vereador de apresentar emendas às leis orgânicas dos municípios, que nada mais são que as constituições dos municípios, né, para que estabeleça um padrão ético de conduta. E isso é muito importante. Né? E no projeto, no âmbito federal, houveram muitos candidatos que buscaram recurso perante quando foram barrados pela ficha limpa. Porto Alegre já prevê como lidar com uma possível situação desse gênero? Olha, a gente não pode aqui publicizar nomes, mas nós sabemos que muitos quadros políticos estão sendo processados por mau uso do dinheiro público. Eu acredito sim que teremos em breve fatos concretos e publicizados, uma vez a lei estando em vigor. Claro que as coisas da vida vão acontecendo, e se isso acontecer, né, é uma forma de nós podermos dizer que valeu a pena apresentar o projeto de lei. Apesar que a incidência desta e a incidência desta norma proposta pelo vereador vai acontecer em casos concretos e de, digamos assim, um âmbito restrito. Né? Quer dizer, quem vai ser chamado a respeitar, a observar esta norma é a autoridade eleita que pretenderá nomear alguém para um cargo em confiança. Isso então, também coloca em xeque a ética do próprio político que tem a ficha limpa e chama... Do que possui a caneta, como se diz. Né? Aquele que tem a legitimidade para nomear. Né? Ele vai ser chamado responder vai por ser isso. concitado e eventualmente... Ele não vai poder nomear, né? Ele não vai poder fazer a nomeação. Se nomear, vai estar assumindo um ônus, né? Sujando a sua ficha. Sabendo, exatamente, sabendo que aquela pessoa possui restrições, que é uma pessoa inelegível, que não poderia ser eleita né, para um cargo público, ainda assim nomeá-lo para uma função, um cargo comissionado. Né? Então, tu vê assim, ó, que envolve vários aspectos que refogem a aplicação pura e simples da norma. Né? É claro que poderão haver, bem provável que ocorram, questionamentos que cheguem ao judiciário, né? E aí o judiciário, apesar que, ao que me parece, a questão da discussão da lei federal que estabeleceu a inelegibilidade,
ela se concentrou, e me parece que está, de alguma forma, mais ou menos pacificada, na questão da temporalidade, né? Quer dizer, o tempo em que ela foi aplicada, em razão daquela observância de uma norma constitucional que veda a aplicação imediata de uma determinada norma que altera o quadro até então do processo eleitoral. Que existe, na realidade, essa regra é para garantir a legislação de ocasião em relação ao processo eleitoral. Para evitar o casuísmo. Né? Que até não, se a gente fosse pensar bem, nem a lei da Ficha Limpa, com todo entendimento em contrário, né, nem seria o caso, porque a finalidade da lei da Ficha Limpa, da lei complementar 35, não era um casuísmo eleitoral. Né? Não tinha, era na realidade de moralidade. Se a gente aplicar um princípio constitucional, que é o da prevenção, poderia ser aplicado. Mas é uma discussão que se usou um direito individual, que é o da presunção de inocência, para se estabelecer uma discussão que prejudicou talvez um princípio que, a meu juízo, deveria ser preservado e teria que ser ponderado com maior preponderância no caso, que é o interesse coletivo. Né? Mas aqui realmente eu acredito que no âmbito municipal esse problema não vai ter. Né? A lei passa a ter aplicação imediata e acredito eu que quem está no cargo e não atende os requisitos vai ter que deixar de ser. Essa é uma boa discussão. É uma boa discussão. Né? É uma boa discussão. Essa aí realmente poderá, de repente, ser... Não, abre mais de uma discussão. Mas se a gente pensar no princípio da aplicação da lei, que ela passa a existir e que não são cargos concursados, eu acho que essa que é o grande ponto. São cargos de livre nomeação, ou seja, para continuar exercendo, ele tem que atender aquele requisito. Sim. Né? Mas é uma discussão, realmente. É uma discussão, mas que vai depender, e eu volto a frisar, do comportamento, da adesão dos nomeantes. Né? Quer dizer, que eu acho que até vai acabar não tendo muita discussão judicial, porque dificilmente alguém que possa nomear, se nomeou, vai manter para se expor. Porque o que eu vou dizer assim, olha, pô, tu nomeasse, estás mantendo uma pessoa que hoje não poderia mais porque ela é ficha suja, vamos chamar assim, na generalidade. Né? Acaba sujando a ficha do político que tem a ficha limpa. Ou no mínimo contaminando o povo. Termina contaminando, né? Sem necessidade. Teria que ser assim, um compromisso muito forte, né? É complicado. Não se reelege. Tu te responsabilizar pela ficha do outro, vai acontecer. Não se reelege mais. A população estará de olho. Se tiver na sua assessoria, né? Ele vai sofrer essa consequência. Na próxima eleição, ele vai pagar esse preço. A mesma coisa que aconteceu com o fim do nepotismo. Infelizmente, nós tínhamos colegas que foi difícil, tivemos que ponderar um ano para poder a lei valer, e nesse ano tiveram a possibilidade da transição e acabaram aceitando. Claro. Mas se tivesse uma denúncia via Ministério Público, indo para fora na mídia, meu irmão, esse não se elege mais. A população parece que fixa, né? Claro. Um olhar diferenciado daquele cidadão que parece que entrou para a política para se beneficiar. E realmente tem que ter esse olhar. Estará fornecendo um material interessante para os adversários. Né? É verdade. Por isso acho que não vai acabar não tendo muito questionamento judicial. E até porque, tratando-se de cargo de livre nomeação, isso não é requisito tão só para a assunção do cargo, é para o exercício. Será que vai poder? Né? Num concursado, a gente poderia admitir que, no momento que ele assumiu, seria uma discussão, acho que mais plausível. Mas eu acho que isso dificilmente algum político vai manter. Né? Ainda mais com a liberdade de nomear ou não, né? Mais fácil nesse caso ir pelo não. Né? Apesar de abrir margem à possibilidade de uma discussão, né, jurídica a esse respeito, a questão fática, as consequências práticas de uma atitude dessas, realmente acho que vai desestimular a que leve adiante. Né? Certo, nós logo continuaremos então com a discussão em torno dessa emenda proposta pela vereadora Oliboni, que proíbe que pessoas inelegíveis em razão de atos ilícitos assumam cargos políticos. Enquanto isso, a gente vai a um breve intervalo e já voltamos com o Porto Alegre em Debate. Fique com a gente.
vereador é o representante político do cidadão. Seu local de trabalho é a Câmara Municipal. Ele é responsável por criar e aprovar projetos de leis municipais, fiscalizar as ações do Executivo e defender os interesses da comunidade. No seu dia a dia, trabalha em seu gabinete e participa das comissões permanentes da Câmara e das sessões plenárias. Cada vereador possui um partido político pelo qual concorre às eleições. O mandato é de 4 anos e o parlamentar pode ser reeleito. Estamos de volta com o Porto Alegre em Debate, hoje tratando da emenda proposta pelo vereador Aldacir Oliboni, que prevê uma espécie de ficha limpa para o município de Porto Alegre. Que crimes que seriam, que entrariam no leque, que proibiriam a pessoa de se candidatar, de exercer um cargo público? Olha, o rol não só de crimes, como também infrações como improbidade administrativa, que às vezes nem sempre caracterizam um crime, mas uma improbidade de malversação da administração pública, né? Também há crimes como de tráfico de entorpecentes, racismo, tortura, de abuso sexual, e eu estou sem o rol todo aqui. São vários, né? São vários, mas todas assim, ilícitos que poderiam afetar a gestão pública no sentido da probidade, da qualificação pessoal do cidadão que praticasse esse tipo de ato, né? Por exemplo, uma ação penal privada, né, por uma ofensa, mesmo que condenado, ele jamais seria impedido de fazer isso, porque a preservação é do interesse público. O rol que estabelece a lei é no sentido de preservar a administração, ou seja, garantir à cidadania que os administradores têm um comprometimento ético, ou seja, que eles vão para lá sem uma mácula, né, na sua condição de pessoa ilibada, né, que é uma presunção que se espera mesmo de todo administrador público. Como se pensa em fazer a fiscalização da ficha dessas pessoas que serão nomeadas para os cargos? Então, a gente vai debatendo, lendo e parece que fica mais claro, né? A gente percebia aqui, através dos colegas, de que o cidadão que ele é o responsável, o vereador que é o responsável pela sua assessoria, ele tem a responsabilidade direta da nomeação, portanto, cabe a ele saber como está a ficha do seu funcionário. Possivelmente, os órgãos de administração da Câmara, a presidenta que nomeia, tem a responsabilidade, como tem o secretário no seu âmbito da sua assessoria de governo, de gestão. Então, eu acho que a partir daí, cabe também, então, não só o que acaba tendo esse poder do cargo, também se informar da sua responsabilidade. E por que não pedir uma avaliação da OAB, da Júris, que tem aí, vamos dizer assim, conhecimento de propriedade em relação a isso? Porque se nós olharmos a lei como tal, a nível federal, ela traz essa responsabilidade, acredito, para aquele que tem o poder de nomeação. E na questão também de abrir essas fichas para o público, para a população participar também dessa fiscalização, existe essa possibilidade? Isso já existe, né, doutor? Quando chama ficha criminal, ela não é pública? Sim, não, esses aí são registros públicos a que qualquer cidadão tem acesso, né, com relação a esses antecedentes que poderão ser solicitados, né? Mas eu acredito, como nós conversávamos há pouco, que a aplicação desta lei, ela vai depender preponderantemente do próprio nomeante, né? Quer dizer, aquela autoridade, né, aquele ocupante de um cargo político que fez nomeações, ou que tem o poder de nomear assessores, nomear cargos comissionados, a partir do momento em que esta lei for sancionada, passar a vigorar, ele se questionar, ele analisar, e aí até acredito que alguns já tenham, né, essa preocupação, enfim, né, mas de efetivamente buscar a aplicação desta norma àquelas pessoas que ele nomeou, que poderia, por exemplo, partir
de uma solicitação deste nomeante de que aquelas pessoas que ele nomeou lhe apresentem as certidões, né, que o judiciário fornece, os tribunais de contas fornecem. Aliás, a fiscalização é exatamente essa. Eu acho que agora vai ser um requisito para assumir qualquer cargo desse, apresentar esse tipo de certidão que demonstre se tem ou não alguma condenação, algum ilícito. Uma providência todo recomendável. Sem isso ele não vai poder ser nomeado, até porque nenhum nomeante vai poder nomear, né? Pode até ter a indicação de alguém, mas quem nomeia, por exemplo, na Câmara de Vereadores, que nomeia o presidente da Câmara, o vereador pode indicar. Nenhum nomeante, um ordenador de despesa, vai fazer isso sem que venha a comprovação. Né? Vai exigir, se tem um processo criminal, vai ter que comprovar se houve ou não julgamento pelo colegiado. Né? Isso vai ser uma documentação. A fiscalização é fácil, não é difícil. Né? Por incrível que pareça, a internet nos ajuda muito agora. Né? Parece que tu está falando aqui na tribuna, minutos depois o cidadão está interagindo e dizendo, olha, o cara está falando aí. O próprio projeto federal tem um site criado do Ficha Limpa, onde as pessoas podem opinar, também podem denunciar candidatos. O que aquilo foi criado foi uma grande polêmica, né? Não é a lei. Aquilo fazia as entidades que estavam uma iniciativa patrocinando, a MB inclusive tinha no seu site e foi proposto que fizessem em vários estados, nem todos fizeram, né? E nem todas as entidades quiseram fazer, onde indicava as condenações que tinham os candidatos. Tá? Mas não está previsto na lei isso. A OAB, inclusive, disponibilizou no site do Conselho Federal, né? O Observatório da Corrupção. Exato, essa foi a denominação dada em nível de Conselho Federal, onde as pessoas poderão interagir com a entidade, com o Conselho Federal, apresentar denúncias. Essas denúncias serão checadas e se efetivamente se conseguir elementos de consistência e tal, o Conselho Federal passará a acompanhar aquela situação, disponibilizando inclusive ao denunciante a possibilidade de acompanhar o andamento, né, o desenvolvimento daquele fato trazido ao conhecimento do Conselho Federal. Né? É um canal de manifestação disponibilizado pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados a toda a nação, né? Com uma forma de possibilitar a manifestação. É o controle social. Eu acho que a internet isso é fundamental. E a internet ela ajuda muito nessa transparência. É verdade. Porque hoje, assim, onde há o controle social, a gente consegue a moralização, que a atuação política seja mais ética, sabe? Que ela respeite a moralidade administrativa, porque se pode fazer, a sociedade precisa estar informada, e precisa ter condições de acessar as informações que demonstrem quem são as pessoas que se propõem a ser dirigentes públicos. Inclusive tem alguns movimentos, hoje inclusive aí, de que estão recomendando o voto nulo. Eu acho que pelo contrário, nós temos que recomendar o voto, então, a pessoa que eu perceber que tenha uma certa coerência, transparência e seja idônea, e recomendar o voto nulo dá uma impressão que tu não querer participar de um processo democrático e criar a possibilidade de eleger, então os mais transparentes. Uma atitude dessas, na verdade, promove a alienação. E a alienação não é a solução. Não me parece a solução. Não é uma não é um bom posicionamento, né, com certeza. A solução está, como disse o doutor Eugênio, na informação. A informação, para que o eleitor possa fazer uma escolha consciente, né, possa efetivamente votar em pessoas que tenham uma vida pregressa, condizente, né, ilibada, e que pelo menos dê uma boa expectativa de que, em sendo eleito, exercerá aquele cargo com ética, com moralidade, com espírito público, efetivamente. Né? Eu acho que esse tem que ser
o horizonte buscado. Né? O voto nulo é puramente alienação. É o horizonte da prevenção. Né? O que a gente pede assim, o que se espera? Que quem vai ser um administrador público ou vai concorrer a um cargo elegível, que ele tenha uma vida pregressa que lhe autorize a isso. Porque, e a gente chega assim, a gente se discute, mas isso é uma coisa tão óbvia, né? Você sabe? E hoje está entrando na lei, e ainda bem que está isso, em relação também no âmbito federal, como estadual, porque assim, se eu pretendo gerir a coisa pública que é de todos, eu vou olhar o passado dessa pessoa para ver se ela aponta, se esse passado dela aponta ela ter condições de bem gerir a coisa pública. E isso já devia ser um princípio básico, né? Já deveria ser automático. Por que os senhores acreditam que chegamos ao ponto de ter que transformar isso em legislação? Olha, é uma pergunta que São muitas daria, coisas que acontecem, né, que daria acabam... margens a muitas elucubrações, nós ficaríamos aí horas e horas discutindo isso aí. Né? Mas me parece assim que a própria gênese desta discussão, né, que foi a partir de um projeto de iniciativa popular que conseguiu mobilizar de uma forma inédita, né, uma grande parcela da nossa população, já mostra uma mudança de atitude, né, da população, já mostra uma evolução em termos de consciência política, em termos de vontade de retomar o papel de protagonista nesta questão da representação política que estava, digamos assim, relegada a um terceiro, quarto plano durante muitos anos. Aí nós vamos entrar numa discussão de quem é que tinha o know-how da mobilização política no passado, por que, né, numa determinada época se conseguia mobilizar, depois que se perdeu aquele mote da luta contra a ditadura, né, pelas liberdades, houve, me parece, que uma estagnação e uma efetiva acomodação, digamos assim, de pelo menos uma grande parcela da população que deixou de participar mais ativamente de manifestações, enfim, né? O último movimento que nós tínhamos vivenciado aí foi aquele dos caras pintadas no impeachment do Collor. Né? Depois disso, me parece que... Mas eu acho que assim, remontar um pouco mais atrás, que assim, ó, o período de ditadura que a gente viveu aqui, sabe? Que desestimulou qualquer participação política, estabeleceu uma alienação em relação à política, ou seja, vamos pensar em política com a participação nos desígnios da coisa pública, né? E isso formou mais de uma geração despreocupada com isso. Tu terminou com uma cultura de participação política, que te levou a despreocupada até no sentido de não poder se preocupar. De não poder, impedida de se preocupar. Não era assim, não queremos mais, não. Foi montado um sistema ditatorial que impedia as pessoas de participarem, né? E quem pretendia corria risco, né? Eu acho que isso é uma retomada, né? Assim que o poder emana do povo e por ele é exercido, nos termos da Constituição, como está na própria Constituição. Então, o fato de ter que transformar isso em lei, eu acho que é um resgate, sabe, de um passado que se não tem mais uma fiscalização política, da consciência das pessoas dessa participação, e segundo também, que também ninguém é obrigado a não fazer o que está previsto em lei. Né? Se a legislação tinha espaço, como por exemplo eu já falei aqui, assim, ó, de gente pensar num direito individual, e ele ser interpretado em prejuízo do interesse coletivo, sem fazer, como o doutor bem falou, a ponderação entre o outro, trazia um vácuo jurídico que permitia uma interpretação ou outra. A vinda da lei da ficha limpa, ela estabeleceu o quê? Assim, ó, que realmente, sem qualquer interpretação, vai ter sempre que preponderar o interesse público quando a gente for ver as pessoas que pretendem um cargo diretivo. Que a gente já poderia fazer essa apreciação com base nos princípios da Constituição. Mas o direito individual, lamentavelmente aqui no Brasil, muitas vezes ele tem servido para barrar a efetivação de princípios constitucionais de interesse maior, que são da coletividade.
Mas agora eu acho que a lei veio bem e acho que isso também traz segurança jurídica no sentido de a população saber claramente como é, porque às vezes, o princípio dá margem a uma interpretação, alguns podem ter de uma forma ou outra, a legislação vem e acaba com isso. Como traz aqui. Uma coisa que eu fiquei impressionado que o doutor falou no início, que fechou o sistema. Ninguém de nós sentou aqui achando que poderia alguém nomear uma pessoa que não tivesse conduta ilibada. Mas o que vem? Está vindo uma emenda à lei orgânica que vai fechar mesmo o sistema. Sim. Vai fechar o sistema legal. Não vai mais permitir uma coisa que, se a gente perguntar para qualquer pessoa da população, diz, não podemos botar um cara que é condenado, não podemos botar um cara que é condenado a administrar os interesses. Eu não acredito que alguém de sã consciência não faria isso. Ou pensasse que isso seria viável. Trazer a baila a discussão isso é algo assim, ó, que é muito, muito interessante e que, inclusive, eu entendo que esta sua iniciativa, a aprovação desta lei aqui em Porto Alegre, deve receber a maior divulgação possível, né, ao nível dos municípios, né, uma comunicação do Legislativo de Porto Alegre para os legislativos de todos os demais municípios e servir como exemplo, do Rio Grande do Sul, colocando a discussão, né, levantando a discussão. Quer dizer, cada um vai decidir conforme as suas circunstâncias próprias, mas mostrando, né, o que esta iniciativa pode trazer de benefícios, né, para, como eu disse no início, fechar este sistema que foi instituído pela lei da ficha limpa do nível federal. E, vereador, o senhor, como tanto político quanto criador dessa emenda, autor dessa emenda, por que o senhor sentiu a necessidade de criar essa emenda que, inclusive, amarra de vez a ficha limpa ali, sem deixar margem para que as pessoas, inclusive de cargos de confiança, tenham a ficha suja? É com certeza uma relação entre o parlamento e a sociedade. Tu percebe que há uma indignação por parte da sociedade, que inclusive faz um movimento nacional propondo a lei, e que, embora ainda não invalidada, né, ela pode ser trazida em âmbito do município e pode ser iniciativa nossa. Sim. E muitas das ações, inclusive, acontecendo aqui na nossa Câmara, às vezes com projetos polêmicos aqui do plano diretor, de mudança do índice construtivo, o cidadão vem aqui, percebe como o vereador vota, e para alguns ele levanta uma moeda, ou ele diz que o vereador está se vendendo. Quer dizer, o conceito do vereador está muito ruim, não é por aí. Nós temos, não só do vereador, dos vários quadros políticos. Então, nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para legislar pelo interesse da sociedade, de uma forma clara e transparente, inclusive publicizando o nosso voto, a justificativa, até porque a própria Câmara aqui, com a TV Câmara, tu acompanha a manifestação do vereador, o voto do vereador, justamente o site da Câmara. O objetivo da TV Câmara, né, levar essas informações do Legislativo até as pessoas. Melhorar a imagem do político também está nisso, mostrar que tu não tem medo da verdade. Ora, se a verdade me favorece, então por que eu não enfrento, né? Acho que eu fico muito feliz, inclusive aqui ouvindo a posição da Júlia da OAB, à medida em que dá legitimidade, vamos dizer assim, acaba dizendo o que disse o procurador da casa, na institucionalização do projeto de lei, da emenda à lei orgânica, porque na realidade isso vai acontecer em Porto Alegre e será com certeza copiada em muitos outros municípios do nosso estado e, por que não, do país, deve estar acontecendo já em âmbito de muitos outros municípios e estados. E logo, nós, quem sabe, construindo esses caminhos, poderemos dizer ao conjunto da sociedade que se eu fui diplomado e se eu estou exercendo um cargo, é porque eu não tive problema com a justiça eleitoral e nem mesmo há problemas de processos que hoje poderiam impedir a minha... Um atestado de bons antecedentes. Um atestado de bom antecedente, com a ideia da ficha limpa, eu exerço o meu cargo com a cabeça erguida e com certeza dando sempre satisfação ao conjunto da sociedade. E qualificando a gestão pública também, né? Nós já vamos chegando ao final de mais um Porto Alegre em Debate. Eu gostaria de ceder a cada um dos senhores
2 minutos para considerações finais, por favor, senhor Jorge. Gostaria de parabenizar o vereador Ervone por essa iniciativa, né, salientando a importância de atitudes como essas, né, que mostram que o senhor está efetivamente sintonizado com os anseios da população, comprometido com a ética e a moralidade na administração pública e, com isso, contribuindo efetivamente para um aperfeiçoamento da representação política. Então, em nome da Ordem dos Advogados Seccional do Rio Grande do Sul, eu lhe parabenizo por essa iniciativa. É efetivamente um projeto de lei que dignifica o seu mandato e que tem consistência. Não é pura e simplesmente um projeto que dá a denominação, não sei, para uma rua, para... Não, é algo consistente, é algo que efetivamente está comprometido com a evolução da representação política na nossa sociedade. Certo. Obrigado, Por favor, senhor Obrigado. Eugênio. A verdade é que o projeto realmente deve ser muito bem saudado, porque ele vem trazer assim mais um instrumento para que haja mais moralidade administrativa, mais qualificação do serviço público e fazendo com que a população discuta e questione mesmo a necessidade de se ter pessoas com integridade na administração pública. Isso vai fazer que o processo civilizatório do Brasil, que caminha lentamente, até porque somos uma nação jovem, um país jovem, ele vá se aprimorando. Certamente, quando nós conseguirmos que todos os administradores públicos, eleitos ou não eleitos, tenham pelo menos uma hipótese de boa gestão pela prevenção da sua vida pregressa, em relação à sua vida pregressa, nós vamos começar a melhorar a administração pública. Nós vamos ter menos casos de corrupção, de desvio de dinheiro público, fazendo com que o Estado, que tem o dever de atender às necessidades da população, venha a cumprir a sua finalidade, qual seja, é ser antropologicamente centrado, que é atender o cidadão. Certo. Vereador, por favor. Quero agradecer, Larissa, a oportunidade, agradecer aqui a Júlia, através do Eugênio, a Albi, através do Jorge, e dizer que nós tentamos, às vezes, acertar, né? Que sorte que, a maior parte das vezes, conseguimos acertar aqui e fazer com que a população acredite mais naqueles cidadãos e cidadãs que colocam a sua vida no embate, seja como candidato, seja como um cargo público. E acreditamos que esta lei vem ao encontro da necessidade do cidadão, que quer sim mais transparência, mais dignidade, mais solidariedade e que os recursos públicos sejam aplicados no produto final, que é trazer resultados e serviços para a população. Então, nesse sentido, fico mais esclarecidos e até agradecido com muito carinho pela posição das duas entidades e com certeza Porto Alegre ganha muito com isso e esperamos que todos, nesse gesto de solidariedade, possam fazer a cada vez mais, porque a população precisa muito acreditar nos políticos e na gestão pública. Eu agradeço a presença de todos aqui no nosso programa e também agradeço a sua participação no Porto Alegre em Debate e até o próximo programa.